Vou apresentar aqui a página para que a gente comece. Pronto. Se der para ver, vocês já me avisam aí. Dando para ver, gente? Sim ou não? Sim. Então vamos. Vamos começar? Eu coloquei esse título aí. Professora, por que a senhora colocou? Por que a senhora colocou esse título? Deixa eu responder aqui o professor Igor rapidinho. Pronto, vamos começar aqui. Coloquei esse título por quê? Porque no Enem, eu percebo que a maior preocupação das pessoas, o maior medo das pessoas, né? Que já foi muito tempo, realmente também o meu e todo mundo, é a redação, né? Então, o pessoal disse, a prova da redação, e hoje é redação, estou imaginando. E só a redação a gente vai perder. E se não souber, com a redação a gente não vai para lugar nenhum. Então, a redação se tornou o bicho-papão da prova do Enem, não é isso? Então, eu resolvi mostrar isso para vocês. Não sou bicho-papão, sou uma redação. Que tal me conhecer melhor? Porém, nós vamos, com redação, é um processo muito grande, né, da aprendizagem, além de já gerar os conhecimentos que vocês já têm da língua portuguesa, eles precisam, na redação, ser bastante revisados. Então, não tem, assim, a condição de você, em uma aula, você trabalhar toda a redação. Então, hoje nós vamos nós vamos começar por etapas, né? A estrutura da redação. Então, hoje a gente começa de uma forma, né, de um processo, depois na próxima aula a gente dá sequência, ok? Então, a redação no Enem exigirá de você a produção de um texto em prosa, do tipo dissertativo argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Eles escolhem o tema, né? Para que vocês olhem esse tema que eles dão da redação, lá no Enem, ou da redação, até no vestibular que vocês podem fazer, e a partir daí você desenvolve a sua redação, né? Eles podem dar de várias formas, tirinhas, textos de jornais, textos de alguns autores. Então, a partir dali, você pode tirar, você pode conhecer que tipo de tema é aquele. Numa conversação que tiver um texto, e aí você vê o tema, dali você vai fazer a sua redação, ok? Então, ela já sabe que ela é em prosa. Professor, o que é prosa? Prosa é a forma de falar ou de escrever sem que se leve em conta métrica, rima ou ritmo. Enfim, a prosa é que a gente escreve um texto, né? Um texto correto. Não tem rima, não tem métrica, então não é verso, certo? Não é uma poesia, é um texto escrito com as palavras coloquiais, certo? Palavras da norma culta, porque redação você não pode botar linguagem formal, porque aí já é um ponto perdido. Então, é isso aí que é uma prosa. Não é poema, não é poesia. Nessa redação, você deverá defender uma tese apoiada em argumentos consistentes, estruturados, de forma coerente e coesa. Das próximas aulas, eu vou explicar para vocês o que é o coerente e o que é o coesa, o que tem a ver com coerência e coesão, de modo a formar um texto. Seu texto deverá ser redigido de acordo com a norma padrão da língua portuguesa e apresentar uma proposta de intervenção social, ou seja, uma coisa que possa melhorar, que possa ser de fácil acesso, entre outros, certo? Então, vamos ver aqui. O que é uma tese? O que é tese?
A tese nada mais do que a ideia central da redação. É a ideia que a redação lhe mostra. Ela é o ponto de vista ou opinião do candidato. Por exemplo, eu tenho um ponto de vista daquele tema que foi me dado pelo Enem, certo? Ou pelo vestibular que eu for fazer. Ele me deu um tema e eu tenho o meu ponto de vista, como pode ser melhorado, o que pode ser feito, o que não deve ser feito. Então, é o meu ponto de vista, a minha opinião, certo? Isso é uma tese. É a opinião sobre o problema apresentado no tema da redação, certo? A tese estrutura toda a argumentação, né, a minha argumentação que eu vou falar, que será sustentada ao longo do texto, certo? Ela sustenta tudo que eu vou falar, certo? O que a torna indispensável no formato de redação dissertativa argumentativa, exigido no Enem, certo? Esse é o formato que o Enem exige, certo? A dissertativa argumentativa. Você disserta, fala sobre algo, depois você argumenta sobre aquilo, certo? Ou seja, eu vou dar minha opinião crítica ou não crítica sobre aquilo, certo? Eu vou dar um exemplo aqui de uma tese, que é tese. Aí tem Washington Luiz, Juscelino Kubitschek e Fernando Collor, apesar da distância temporal, ou seja, o tempo, cada um foi de um tempo. Washington Luiz, Juscelino Kubitschek e Fernando Collor foi de um tempo, né? Apesar da distância temporal, tem em comum a característica de investir no modelo de transporte rodoviário. Eles trabalharam muito na época e que estava no poder, eles trabalhavam muito trabalhavam muito sobre o modelo de transporte rodoviário que deveria ter no Brasil. Nessa perspectiva, observa-se a construção histórica da significação dos automóveis para os brasileiros. Sob essa ótica, há uma valorização do rodoviarismo de forma cultural, porém, essa escolha, ao associar-se ao álcool e outros entorpecentes, faz com que haja um problema alarmante socialmente, a imprudência no trânsito. Aí eu vou perguntar a vocês aqui agora, quem sabe me dizer que tipo de tema foi dado nesse Enem, nessa prova aí para fazer a redação? Baseado na tese que eu vou mostrar a vocês qual é a tese, que é essa parte que está em negrito. Então, mas primeiro, baseado na tese, vocês dá para entender que tipo de tema que estava nessa prova da redação do Enem. Quem sabe me dizer? Algum de vocês pode me responder? Sou todo ouvidos. Se quiser ler, vão ler novamente, e aí vocês podem me responder. Vocês estão me ouvindo, gente? Professora, a senhora poderia repetir, porque aqui a conexão falhou? Posso repetir. Washington Luiz, Juscelino Kubitschek e Fernando Collor, apesar da distância temporal, têm em comum a característica de investir no modelo de transporte rodoviário. Nessa perspectiva, observa-se a construção histórica da significação dos automóveis para os brasileiros. Sob essa ótica, a valorização do rodoviarismo de forma cultural, porém, essa escolha, ao associar-se ao álcool e outros entorpecentes, faz com que haja um problema alarmante socialmente, a imprudência no trânsito. A gente dá para ver mais ou menos que tipo de tema poderia ser aí. Então, vocês podem, no raciocínio de vocês, entenderem melhor, baseado na tese, que é essa parte aqui que está em negrito. Alguém conseguiu entender? Olha o que nós estamos falando aqui na tese. Vamos ver. A valorização do rodoviarismo, né? A associação ao álcool e outros entorpecentes, né? E a imprudência do trânsito. São as palavras-chave que tem aqui na tese. Então, o que poderia ser o tema dessa redação? Que foi pedido para que fosse feito? Daí dá para a gente imaginar. Porque quando você faz uma leitura de uma redação de alguém, é para que você possa entender realmente o que é que aquilo quer dizer.
Quem pode me dizer, gente? Ninguém conseguiu ainda? Vou fazer aqui para ver quem está. Eu não estou vendo a... Se vocês forem postar, escrevendo coisa, eu não estou vendo não, viu? Que eu estou com a página toda... Alguém conseguiu? Bom dia, Verlane. Conseguiu, Aline, agora? Gente, tá óbvio, tá na cara. Vou tornar a ler, ó. Álcool, imprudência no trânsito, entorpecentes. O que poderia ser o tema? Não precisa você me dizer exato o que é, não, gente. Mas é mais ou menos o que acha que poderia ser, baseado nessas palavras. Sabe por que vocês têm que saber isso? Porque quando você for ler uma redação de alguém, é isso que se chama compreensão textual, certo? Para depois chegar à interpretação do texto. Eu compreendo. Professora, seria a associação das drogas lícitas e ilícitas nos acidentes rodoviários? Pronto, você já deu o seu tema, exatamente. Quem falou, Eliane? Eu não vi quem falou. Foi. Eu já tinha falado no chat, mas a senhora não viu. Não, é como eu estou falando. Eu não estou, desculpa, eu não estou vendo o chat, porque eu estou em aberto totalmente meu, viu? Perdão, porque eu não queria interromper a fala da senhora. Tá bom, meu amor. Tá certo, entendi. Então, vamos ver. Quem mais? Dá para você repetir, Aline? Eu acho que seria a associação das drogas lícitas e ilícitas nos acidentes rodoviários. Pronto, muito bem, muito bem. E qual é a proposta? E qual é a tese que fala sobre isso? Por exemplo, há a valorização do rodoviarismo de forma cultural, porém, essa escolha, qual é o que é que ele fala que acontece? Porque a tese é aquilo que a gente dialoga sobre o que você deve resolver, o que é que acontece se houver aquilo, de que modo pode acontecer algo ou não com aquilo. Então, a tese ela diz o seguinte: ela diz que se associar o álcool e outros entorpecentes faz com que haja um problema alarmante socialmente, a imprudência no trânsito. Isso é a tese, é o argumento que você dá sobre aquele tema que é dado. Meu argumento é esse. Eu acho que não deve não deve associar o álcool e os entorpecentes e os outros entorpecentes com no caso, com automóveis, com seja lá qualquer tipo de veículo, porque vai haver imprudência no trânsito. Correto? Alguma dúvida? Então, essa é basicamente a tese. É um exemplo. Washington Luiz, Juscelino, então eu dou minha tese, ela fica exatamente nisso aqui que nós chamamos de introdução. É isso que nós vamos trabalhar hoje. A introdução de uma redação. Dentro da introdução da redação, você coloca a sua tese, correto? Ou seja, o tema de uma redação é o álcool e o trânsito, digamos. Álcool e trânsito combinam ou não combinam? Esse é o tema da redação, correto? E aí, com esse tema da redação, eu vou partir para a minha introdução, que a minha introdução é baseada no tema da redação. E aí eu vou colocar a minha tese. E o que seria a minha tese nessa introdução é o que é que pode... Vamos voltar aqui para que vocês não esqueçam. Vamos voltar aqui. É o ponto de vista ou a opinião do candidato. Pronto, vou abreviar, fazer rápido, porque isso fica mais fácil para vocês. O ponto de vista ou a opinião de vocês, que vocês vão colocar, é a tese, não vão colocar na introdução da sua redação. Essa é uma introdução. Agora, vou explicar, nós vamos ver agora o que é a introdução, exatamente. Vamos aqui. Estruture a sua redação. Então, uma redação para que a gente organize, deixe toda perfeitinha para que porque o que importa da redação é que o leitor possa entender o que você quer dizer. E aí ele primeiro vai compreender as partes do texto seu e depois ele vai interpretar o que você quer dizer. Então, é importante que você escreva algo para que quem vai ler compreender. Então,
Aí entra a estrutura da redação. Então, estruture a sua redação. A redação dissertativa argumentativa é aquela em que você define uma ideia através de argumentos, certo? A ideia que é no caso da tese, né? A minha tese é isso. Eu sei que álcool e veículo vai dar problema. Então, mas agora eu vou argumentar por que aquilo, certo? A minha tese foi essa. Agora, nos meus argumentos, eu vou mostrar porque eu estou correta, porque a tese é isso. Tese é para eu mostrar que eu estou correta, eu tenho que mostrar aquilo. Se eu acho isso, que é a tese, agora eu vou na minha redação comprovar que eu estou correta. Beleza? Então, vamos ver. Na sua estrutura, ela deve conter introdução, desenvolvimento e conclusão. Hoje, nós estamos iniciando a nossa primeira aula de redação nos dias de sábado. Como redação é uma coisa muito extensa, então eu vou iniciar apenas, né, com a introdução, para depois, nas próximas aulas, a gente estudando as continuidades. Então, vamos trabalhar a introdução. Nessa primeira aula, iremos conhecer excepcionalmente a introdução. Beleza? Gente, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode falar, viu? E se disser que não estão vendo alguma coisa, porque assim, no momento eu não estou vendo o chat, porque eu prefiro abrir aqui tudo para poder explicar para você melhor. Porque eu estou em 2 páginas, certo? Eu fico da página que eu estou lendo do slide e também a de vocês. Então, fica um pouco difícil. Então, eu abro ela toda para que eu possa explicar a vocês melhor. Então, vamos ver. O que é uma introdução? O que é isso? É o início do texto. Introdução é exatamente o início do texto, contendo o tema, certo? A ser desenvolvido, por exemplo. Foi dado um tema na prova do Enem, foi dado um tema da redação do Enem, do vestibular, qualquer coisa do concurso que você for fazer, foi dado um tema para você desenvolver. E nessa introdução, eu vou colocar o tema, não é especificamente escrever exatamente o que está escrito lá no tema, mas, voltando aqui, ó, se basear dessa forma. Aí, com isso aqui, você dá para entender que o tema estava se falando de álcool, entorpecente e imprudência no trânsito. Então, eu vou colocar essas palavras na minha introdução, porque eu preciso introduzi-la com o tema, para que o meu leitor consiga entender o que é que eu vou falar, do que é que eu estou dizendo. Correto? Então, vamos ver. Envolve o problema a ser analisado, geralmente pode ser exposto em apenas um parágrafo. Não há necessidade de estender a sua introdução, de ser muito grande, certo? Uma introdução não deve ser muito longa para não desmotivar ou ficar cansativa para o leitor. Se a redação tiver 30 linhas, certo? Que geralmente é o que é pedido, né? Então, se tiver 30 linhas, aconselha-se a que o escritor use de 4 a 6 para a parte introdutória, tá bom? Então, você pode colocar em apenas um parágrafo 4 a 6 linhas. Pode ser 2 parágrafos, mas em 4 a 6 linhas, certo? Então, é muito bom perceber isso aqui, porque uma introdução muito extensa faz com que o leitor não tenha motivação para fazer a leitura da sua publicação, da sua redação, seja lá o que for, que é o importante, você está fazendo alguma coisa para que alguém possa ler, correto? Então, vamos ver, não pode ser extensa. E na nossa introdução, nós temos modelos, e esses modelos que vocês vão ver agora. Modelos de introdução. O primeiro é a citação. Você pode começar a sua introdução fazendo citações, porque muita gente tem dificuldade de como é que eu vou iniciar a redação? E aí? Fala o quê? Como eu posso? Tal? Então, tem coisas que a gente não é mais necessário se escrever, certo? Tem gente que começa até uma introdução com primeira pessoa, que não, de jeito nenhum você não vai poder botar. Coloca na introdução, eu acho que... outra coisa terrível. Por exemplo, a redação, o tema é alcoolismo, problemas no trânsito. Aí vão chegar logo assim, o tema tem assim, ó,
o trânsito e o alcoolismo. Aí, o que é que a pessoa começa logo no início? O trânsito e o alcoolismo deve ser feito, nada disso. Nada disso. É exatamente como eu falei aqui. Você vai colocar o seu tema na sua introdução, mas de uma forma que se transforme na tese que eu expliquei, de como você acha que deveria. Não é você colocar a mesma palavra que está lá no tema, você escrever logo no início da sua introdução. Não. Então, vamos ver o modelo. O primeiro seria a citação. Você pode começar com a citação. Se você conhecer uma citação relevante e relacionada ao tema, você pode usá-la como gancho para começar o seu texto. Eu vou colocar a citação de um autor, né? Uma fala de... Eu ouvi alguém na TV falar sobre alguma coisa, né? E aí você vai colocar, segundo fulano, ou tal, você vai colocar na sua, você pode começar assim, que poderia ser direta, transcrição de um trecho completo da obra. O que é a direta? A direta é quando você transcreve, você escreve na sua introdução tudo detalhado que aquele autor falou. Da mesma forma que ele falou, você vai escrever na sua introdução. Então, que poderia ser direta, transcrição, aqui ficou menor, eu vou aumentar depois, ó, eu vou deixar esse slide na sala de vocês, então eu vou aumentar depois aqui, porque deixa eu ver se eu consigo, nesse momento, se eu consigo, porque eu não sei o que foi que houve. Acho que não vou conseguir. Agora não. Eu vou ter que salvar aqui. Então, depois eu aumento isso aqui e mando para vocês. Então, que pode ser direta? Transcrição de um trecho completo da obra que está sendo consultada. Ou seja, trazer para o seu texto as palavras exatas do autor consultado. Justamente da mesma forma que você viu ele falar, que você lê um livro, está escrito ali, daquela mesma forma você vai escrever. Porém, gente, para se fazer uma redação é importante que a gente tenha conhecimento. A gente tem que conhecer, a gente tem que pesquisar coisas para que a gente possa aprender. Eu não sei isso, hoje a gente tem uma tecnologia muito alta, você pode ir na internet, e você pode ver na TV, você pode ler jornais, você pode pegar livros para conhecer assuntos. Porque o importante também de saber fazer uma redação é você estar conectada com o mundo, saber o que está acontecendo. Justamente por isso que você vai usar uma citação na sua introdução, porque se eu uso uma citação na minha introdução, é porque eu tenho conhecimento daquele assunto, eu sei que tal pessoa falou aquilo, entendeu? Então, você vai usar uma citação, porque você tem conhecimento. E a citação direta é exatamente a fala do autor que você vai escrever. Certo? Então, nós temos os tipos de citação, que é a direta. A direta é a transcrição de um trecho completo da obra que está sendo consultada. Ou seja, trazer para o seu texto as palavras exatas do autor consultado. Se eu conheço, se eu sei, quando eu for fazer a minha redação, está falando do aquecimento global. Eu vou dar um exemplo aqui. Então, eu li uma tal pessoa falar sobre isso, com essas exatas palavras. Então, você pode iniciar sua introdução com as palavras desse autor, exatamente. Essa nós chamamos da citação direta, que é justamente as mesmas palavras que usadas pelo autor. Certo? Aí nós temos a indireta. O que é a indireta? Isso quer dizer que fica o cargo do autor descrever. Você descreve no texto com suas próprias palavras, mas você vai dizer que foi o autor que citou isso. Você coloca com as suas próprias. Geralmente, quando você vai fazer uma redação, você não lembra. É por isso que eu estou falando, para fazer uma redação, a gente tem que ter o conhecimento do mundo, conhecer muito. Então, assim, eu não lembro exatamente as palavras detalhadas do autor, mas eu sei o que é que ele quis dizer. Eu sei de que forma ele falou. Então, eu vou escrever com minhas próprias palavras. Mas deve haver a menção do autor, ano da obra. Você tem que falar em tal ano, segundo o autor fulano de tal, isso, com suas palavras. Mas você vai colocar o nome do autor e o ano da obra. Em 1952, fulano de tal quis dizer que... Aí você vai botando com suas próprias palavras o que ele quis dizer.
correto? Essa é a indireta. A direta é quando você coloca exatamente da mesma forma que ele falou. A indireta é aquela que você vai utilizar. Geralmente, muita gente, por não ter aquela lembrança exata da citação do autor, elas colocam com as próprias palavras, correto? Isso na introdução. Então, vamos ver. Veja um exemplo de citação do tema. O tema da redação foi Desafios da Educação no Brasil do século XXI, certo? Aí vem, o educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Quem sabe me informar, essa citação é direta ou indireta? Indireta? Quem falou aí? Falou o quê? Repita aí, não vi. Não deu para entender. Gente, vocês não têm indireta? Vou tornar a repetir. O educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que, está entre aspas, eu coloquei entre aspas, eu esqueci desse detalhe, vou voltar para você. Quando a gente coloca a direta, que é justamente a palavra que foi dita pelo autor, esqueci desse detalhe, a gente vai colocar entre aspas, correto? Eu coloco entre aspas, porque a fala não é minha, a fala é do autor. Mas se eu colocar indireta, que eu estou colocando minhas próprias palavras, não há necessidade de eu colocar a aspas. Tá bom? Então, vamos voltar aqui. O educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Então, agora deu para entender? É direta ou indireta essa citação? Direta, professora. Muito bem, muito bem, muito bem. Certo? Então, quem falou isso foi? Quem falou isso foi o educador e filósofo Paulo Freire. E até porque logo no começo da frase ele já diz que Paulo Freire afirmou que. Pronto. Então, ele não poderia mudar a frase, já que anteriormente ele já tinha dito que Paulo Freire afirmou. Se ele mudasse, ele estaria revogando o texto, e se o leitor, ao ler isso, tivesse total consciência, já seria anulado totalmente o texto da pessoa. Tá bom. LN, que tá falando, né? Sim. Beleza, LN, muito bem, meu povo. Muito obrigada. Valeu. Então, já sabe que você entendeu. Alguém mais com dúvida? Alguém mais com dúvida? Gente, vamos falar. Participa aí, para poder ter certeza que se estão entendendo ou não, se está com dúvida. Vou dar uma olhadinha aqui para ver quem está participando, porque eu não estou vendo, então eu vou olhar aqui novamente. Oi? Tudo tranquilo. Então, ótimo. Vitória, meu amor, bom dia. Não tinha te visto. Bom dia. Cadê Rosa? A Rosa saiu? Oi, eu estou aqui. É que eu estou fazendo as coisas e ouvindo. Ah, tá né? bom. Mas eu estou aqui ouvindo. Sua presença para mim é muito gratificante. Obrigada. Obrigada. Eu estou ouvindo tudo. Vamos continuar. Tá ok. Vamos continuar. Então, tá bom. Então, assim. Então, vocês já perceberam que a gente pode fazer a nossa introdução com uma citação que pode ser direta ou indireta, né? Então, vamos ler. O educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Analisando o pensamento e relacionando-o à realidade da educação no Brasil, percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino, considerando sua importância para a promoção de uma sociedade mais crítica e reflexiva, que, consequentemente, tende a ser mais justa, igualitária e humanizada. Então, aí, a gente já viu aqui, nessa parte, que eu posso iniciar com uma citação, no caso, essa citação é uma citação direta, e eu vi a minha tese aqui embaixo, né? Percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino. Essa é a minha tese. Eu acredito que a gente tem que ter um olhar atento para aquilo. Então, aqui foi a minha tese, o meu argumento, o que eu quis
para que melhorasse. Então, como é que eu posso fazer? Como é que eu posso fazer? Ter a necessidade de um olhar mais. Como é que eu posso fazer para que aconteça que as pessoas tenham um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino? Essa é a minha tese. Aí eu vou procurar saber o porquê, como é que eu devo fazer isso. Mas isso a gente vai ver na próxima aula, quando tiver o desenvolvimento e depois a conclusão, certo? Então, vamos ver aqui. Então, já entenderam, gente, o que é citação direta e indireta? Você pode iniciar a sua introdução com isso, tá bom? Então, 2, a definição. Além de você colocar, você poder iniciar a sua introdução com a citação, você pode iniciar a sua redação, a sua introdução com a definição. Se eu não quiser a citação, eu vou entrar na definição. Mas o que é a definição? Outra forma fácil e interessante de iniciar o seu texto é fazer uma definição acerca do tema, ou seja, explicar o assunto. Definir é explicar algo. Então, eu estou explicando aquele assunto. Eu vou fazer uma definição daquilo ali. Então, veja um exemplo de introdução nesse modelo para o tema sedentarismo, o grande mal do século. Olha bem, aqui tem: define-se como sedentário o indivíduo que não pratica atividade física no seu cotidiano. Isso aqui, gente, é uma explicação? Isso é uma explicação para o sedentarismo? Ai, eu fico perdida. Vocês estão ouvindo, gente? Porque é uma aula síncrona, a gente precisa também ter retorno. Vocês reclamam muito, porque quero aula síncrona, mas a gente não tem retorno quando a gente está dando aula síncrona. Eu não ouço a voz. E se vocês ficarem muito só escrevendo, às vezes eu não vejo. Vocês entenderam essa parte da definição? O que é uma definição na introdução? Quem vai me responder? O que é uma definição na introdução? Define-se como sedentário o indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano. Isso é uma explicação sobre o que é sedentário, não é isso? Então, eu posso iniciar a minha introdução também com uma explicação, com uma definição. Eu estou dando a definição sobre o que é sedentário. Então, aqui a gente já percebe que tema é que está dando. Que tema é? O tema está falando sobre o sedentarismo, o grande mal do século. Para quem for ler e não souber o tema, já com a introdução ele já consegue entender. Então, a introdução, você também, além quiser iniciar com a citação, que pode ser direta ou indireta, você pode também iniciar com uma definição, certo? Então, define-se como sedentário o indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano. Doenças como obesidade, diabetes, aumento do colesterol e problemas cardíacos são algumas das que podem aparecer como consequência deste mau hábito. Aí, minha tese, que esses problemas, essas doenças podem causar problemas cardíacos. Tá bom? Então, a minha introdução aqui foi feita com uma definição. Então, esse é um exemplo. Então, voltando, para que vocês não esqueçam, a gente pode usar na introdução a citação, que pode ser direta, indireta. Podemos usar a definição, que é a explicação daquele assunto. Então, você pode iniciar dessa forma. Vamos para o 3. Definir, gente, é uma explicação do assunto. Vou definir o assunto. Exemplificação. Nesse caso, você inicia o texto com algum exemplo de dado estatístico, uma notícia ou lei, por exemplo. Aí, para vocês não trocarem o que é definição, porque está vendo a palavra de explicar, mas eu estou explicando o assunto, para uma exemplificação. Eu estou dando um exemplo, certo? Daquilo. Então, nesse caso, você inicia o texto com algum exemplo de dado estatístico, uma notícia ou lei, por exemplo. Você também pode utilizar algum conhecimento de mundo que diz respeito ao tema. Vamos ver aqui, vamos dar exemplo. A aula vai acabar, então Vamos ver, exemplo. Segundo a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 196,
É dever do Estado garantir o acesso à saúde, bem como a responsável pelas medidas públicas para zelar pelo bem-estar físico de todos os cidadãos brasileiros. Eu dei um exemplo na minha introdução. Isso aqui é um exemplo. Segundo a Constituição Federal, eu peguei a Constituição Federal para dar o exemplo daquele assunto. Segundo a Constituição Federal, no seu artigo 96, é dever do Estado garantir o acesso à saúde. Certo? Bom dia. Bom dia. Assim, faz necessário que o poder público atente-se para o sedentarismo enquanto situações que põem em risco a saúde de milhares de cidadãos do país. Então, eu peguei um exemplo da Constituição Federal e coloquei na minha introdução. Correto? Então, citação, exemplificação, definição, vocês podem começar. Uma alusão também, uma coisa histórica, falar de algo histórico. Esse é um dos modelos da introdução para a redação também. Nele, você apresenta um fato histórico que remete ao tema e compara-o à discussão da atualidade. Por exemplo, veja um exemplo de introdução aqui, utilizando a alusão histórica para o tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Esse foi o tema. Então, você vai pegar uma coisa histórica e colocar aqui para começar a sua redação. A intolerância religiosa é um problema. Lembrando que aqui tem caminhos para combater a intolerância religiosa. Ah, professora, mas aqui começou com a intolerância. Não, aqui começou com a intolerância, mas não foi escrito exatamente igual. Caminhos para combater. Não, foi apenas a intolerância religiosa. Eu falo quando faz a repetição do tema na introdução, tá bom? Repetição de todas as palavras. Então, a intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Na Idade Média, por exemplo, os tribunais do Santo Ofício, também chamado de Inquisição, julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica. Olha aqui, isso aqui é histórico. Inquisição, certo? Tribunais do Santo Ofício, que era chamado de Inquisição. Então, julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica. Então, a gente já está falando da intolerância religiosa. Então, eu coloquei uma alusão histórica, um conhecimento histórico, e coloquei na minha introdução, tá bom? Então, vocês podem fazer isso, podem colocar alguma coisa histórica que você conhece e também iniciar a sua introdução com isso. Apesar de o Brasil ser um país laico, tem-se atualmente um contexto análogo a essa situação. Ainda persistem os casos de discriminação e preconceitos sofridos por algumas religiões. Sendo assim, encontrar caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil é um desafio que precisa ser enfrentado pela sociedade civil e pelo Estado. A gente vê a tese nossa aqui também. Então, tribunais do Santo Ofício e Inquisição é uma coisa histórica, tá bom? Então, eu iniciei a minha introdução com isso aqui, tá bom? Então, a introdução a gente também pode fazer uma alusão histórica. Vamos ver agora. A gente pode também começar a nossa introdução com uma afirmativa. Nesse modelo, você faz uma espécie de declaração sobre o assunto logo no início. Portanto, escolha uma frase de impacto, mas que não seja exagerada. O objetivo é chamar a atenção do leitor, por exemplo, com uma afirmação crítica. Confira uma introdução para o tema A Persistência da Violência contra a Mulher. Esse foi um tema. Então, aí a gente vai começar com uma afirmativa. Eu estou afirmando aquilo aqui. Eu vou afirmar o meu tema. Então, o Brasil é uma noção historicamente machista e violenta. Isso é uma afirmação que eu estou fazendo baseada no meu tema que foi dado. Então, você pode iniciar a sua introdução com uma afirmação. Então, o que é perceptível ao analisarmos a persistência das agressões contra as mulheres, mesmo depois das recentes medidas legais. Pronto. Aí vem comparativa. Posso iniciar minha introdução com a comparação. Por fim, neste modelo de introdução para a redação, você pode comparar o tema com algo semelhante ou oposto ao que se discute. Eu vou pegar o tema e eu vou comparar o tema com alguma coisa que eu acho que é bem parecido e outra que pode ser o contrário, tá bom? Então, eu posso iniciar minha introdução com uma comparação. Os Estados Unidos, referência em desenvolvimento tecnológico,
são um bom exemplo de que a educação de qualidade é com a valorização adequada, e com a valorização adequada gera bons frutos. Em contrapartida, no Brasil, a realidade tem sido bem distinta. Então, eu fiz uma comparação entre os Estados Unidos e o Brasil, entre o desenvolvimento tecnológico dos Estados Unidos e o Brasil. Então, eu posso iniciar a minha introdução com também uma comparação, ou seja, a comparativa que a gente coloca na introdução. Tá bom? Vamos dar sequência. Então, para refletir, eu coloquei aqui. A leitura é o alicerce da escrita, é o tijolo e a argamassa de um texto bem construído. Quem muito lê, geralmente escreve com muita facilidade. De Antônio Costa, eu tenho o site para que vocês possam, o link aqui, para você conhecer esse autor, Antônio Costa. Tem a biografia dele lá. Tá bom? Vamos tornar a repetir aqui sobre a introdução. O que é que a gente precisa na introdução? Que seria para fazer uma introdução de uma redação. Então, vamos ver. O primeiro é você saber, né, o que é uma tese, e a estrutura da redação, que a gente sabe que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. O desenvolvimento nós vamos deixar para a próxima aula, depois a conclusão, certo? E aí nós falamos o que hoje? Nós falamos sobre a introdução, que é o início, né? O início da nossa redação. Como eu vou começar a minha redação? O que eu faço, né? Então, aí a gente tem os 3 modelos, tem 6 modelos para você pegar. Você pode iniciar com a citação, que é a direta e a indireta. Você pode começar com a definição. Você vai definir alguma coisa sobre aquilo, definir o tema, na realidade, na sua introdução. Você pode iniciar com a exemplificação, você vai dar um exemplo na sua introdução, certo? De algo que você conheça. Você vai usar uma alusão histórica, né? Um conteúdo histórico na sua introdução, certo? Que é o quinto. E o quarto. O quinto é a afirmativa. Você pode começar a sua introdução com uma afirmação. Eu afirmo sobre aquilo, eu estou dando uma afirmativa daquele assunto, certo? Como isso aqui é um exemplo muito bom. E o sexto, que é o último, a gente pode fazer uma comparação na minha introdução. Eu inicio a minha introdução com uma comparação. Eu faço uma comparativa de alguma coisa com outra. Pode ser comparando, eu posso comparar ele semelhantemente, ou pode ser uma coisa ao contrário. Tá bom? Bom, a nossa aula terminou, eu passei 5 minutos da aula, 6 agora. Então, assim, a gente vai dar continuidade, eu vou dar continuidade com vocês desse assunto nas próximas aulas de sábado, tá bom? E eu espero que, por pouco tempo, vocês tenham conseguido entender algo do assunto. Eu vou deixar esse slide na sala das 3 turmas. O Proeja, eu posso pedir a Diene que ela coloque, porque eu não tenho acesso à sala do Proeja, certo? E algum professor que quiser também está à disposição. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Quer dizer alguma coisa? Oi, pode falar. Vai ter chamada? Sim. Eu estou fazendo aqui agora, vou ver se eu consigo entrar aqui. A preocupação é essa, né, Lavínia? Oxi, pro. Eu quero saber se você entendeu o assunto, Lavínia. Entendi. Mas aí qualquer dúvida eu olho no YouTube depois. Ah, tá bom. Eu não estou no YouTube, não. Isso aqui é um slide feito pela Platânia, viu? Não foi do YouTube, não. Aí tu vai ver no YouTube, tá bom? Tá vendo? Ah, mas a aula síncrona é importante, mas vocês vão olhar no YouTube de qualquer forma. Ah, mas, assim, quem mais teve dúvida? Todo mundo entendeu? Eu estou tentando fazer aqui a chamada, mas eu acho que vai ser impossível. Eu não vou conseguir, porque... Então, eu vou pedir o seguinte. O pessoal do T1, faça uma lista no grupo deles, porque aqui eu estou com dificuldade, que a minha extensão saiu, e eu não sei como eu vou... Depois eu vou tentar colocá-la, certo? E o pessoal do T2 também, se tiver presente, coloque. E o pessoal do segundo ano também, vou colocando a lista. Tá bom? Tá bom, Lavínia? Assim?
Tá bom, Pro. E se tirasse print? Alguém pode tirar o print para mim, por favor? Seria até melhor, porque eu estou em condições Eu aqui. tiro aqui. Tá, não estou em condições. Interromper. O pessoal do Proeja, Ana Carolina, tudo bom, Ana? Tudo bom, Carol? Nunca mais te Tudo, vi. Pro. Então, viva! Que bom ter você aqui, seja bem-vinda. Obrigado, Pro. Conseguiu entender um pouco o assunto? Consegui, Pro. Beleza, que tão ótimo. Ô, Nossa, Pro, da gente, a senhora pode anotar o nome que só assistiu a aula eu e Valtenora. pronto, eu já fiz. Só tem duas. Tá bom, tá certo. Beleza. Eu vou deixar a aula gravada para quem quiser assistir. Se na turma sua do Proeja, a Diene disponibiliza. Tá bom? Ok, Pro. Tá bom, Pro. Tá, gente? Obrigado, bom dia, Pro. Bom dia, meu amor, bom dia. Ó, Pro, eu vou estar saindo aqui, que a Yara já tá chamando a gente, viu? Tá bom, alguém já tirou o print? Eu já tirei, Pro. Pronto, então beleza. Rosa, muito obrigada, viu? Eu estou muito feliz pela sua participação. Ok, Tânia, muito obrigada também. Ótima explicação. Obrigada. Sempre você, sempre brilhante. Que bom. Nós melhor que nós temos de português lá. Você também é. Nós somos, minha querida. Você também é. Você é bom. Obrigada, mesmo. Tá. Okay, tchau, gente. Tchau. Um beijo a todos. Tchau, Pro. Até a próxima. Tchau.